Diante de tantas e tantas notícias sobre o poder dos hiperinfluenciadores, desses mega-influenciadores na nossa sociedade, eu proponho que a gente já dê o pontapé inicial aqui falando de mais um deles. Dessa vez, o MC Pose do Rodo, pelo visto, rodou. Meus amigos, talvez você não tenha ouvido uma música dele, muitos com certeza já ouviram, mas ele é famoso entre os mais jovens e tem mais de 15 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Mas olha só, o artista foi para a cadeia nessa madrugada e ele é investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com facção. Mano Ferreira traz os detalhes aqui para nossa audiência sobre essa operação e o personagem envolvido. Pois é, Marinho. Primeira informação que eu acho muito curiosa, o nome verdadeiro do MC Pose. Marlon Brando Coelho Couto. Olha só. Olha aí. E sabe por quem ele está sendo defendido? O advogado dele se chama Fernando Henrique Cardoso. Calma, não é o ex-presidente. O presidente tem HC. Não. É um muita homônimo. calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Mas o nome dos personagens é um pouco suco de Brasil e o ponto central é que o MC Pose é investigado pelo relacionamento que ele teria com a facção Comando Vermelho. E aí, os elementos que a Polícia Civil levantam estão em dois eixos. Um, que na minha visão é mais problemático, mais problemático de um ponto de vista de sustentação constitucional, é o conteúdo das letras do funk ostentação, do chamado trap que ele cria, que fariam apologia ao crime. E aí, na minha visão, isso é muito complicado de um ponto de vista legal, porque, afinal de contas, entra no debate sobre liberdade de expressão. E a outra parte da sustentação da denúncia tem a ver com o fato de que as apresentações dele seriam feitas sempre em regiões dominadas pelo Comando Vermelho e teria até a presença de traficantes fortemente armados que posam durante os shows com armas ilegais. E, inclusive, vale dizer, ele teve apreendido uma BMW vermelha avaliada em R$1 milhão. Não quis dar nenhum tipo de declaração. De acordo com as investigações, ele realiza esses shows com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis. Então, esse ponto é realmente algo muito complicado. A gente estaria, portanto, falando basicamente de um artista que seria agenciado pelo Comando Vermelho, agenciado pelo tráfico de drogas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Meus amigos, a Polícia Civil segue aí no encalço, aí, já na busca de realmente trazer respostas ali no entorno do MC Pose do Rodo. Já há alguns anos, principalmente uma operação deflagrada ali em torno de novembro do ano passado, o Dias Peixoto apreendeu diversos bens, um juiz entrou no circuito, devolveu a maioria deles, incluindo carros de luxo, cordões, pingentes, dizendo que esses bens não tinham qualquer relação com uma pilantragem de um esquema que ele teria ajudado a faturar milhões para si mesmo, que teria ensejado essa operação em novembro. Mas agora, bastou um policial civil morrer muito próximo ali das imediações de um show dele, para aí sim a Polícia Civil dar uma espécie de basta e colocá-la na cadeia. Mostra como as coisas, enfim, vão se conectando, mas de vez em quando é necessário uma tragédia dessa para realmente haver o pretexto ideal para ir adiante com uma prisão que pode ser um movimento mais definitivo para tirar o MC Pose do Rodo da jogada, pelo menos por enquanto. Como é que você está vendo tudo isso? Jess Peixoto. Então, aqui eu acho que é muito interessante a gente olhar pela perspectiva de que eles estão também o acusando de tráfico de drogas, porque a razão pelas quais os shows deles eram contratados seria pelo próprio Comando Vermelho, segundo as investigações, para vender e para potencializar a venda de drogas naqueles espaços. E dentro disso tem um show que foi na Cidade de Deus, que veio a público, com várias pessoas, com vários traficantes, com fuzis ao som do MC Pose. Ele que tem uma música que é Avisa que a Tropa é Comando Vermelho. E, além disso, tem a segunda acusação, que é a acusação de apologia ao crime, tanto ao tráfico como também ao uso de drogas ilegais, de armas ilegais e tantas outras coisas. Quando a gente olha para isso, André, o que fica muito claro? Fica muito claro que nesse grande debate que nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, entre o MBL e o Oruan, existia ali uma correlação
que eles faziam, que o Grupo MBL fazia em relação à música, ao funk, até uma descaracterização do funk quanto um estilo, e colocar o funk quanto um espaço de ligação com o crime. Obviamente, não é assim, pessoal. O funk não é todo funkeiro que vai ser ligado ao crime organizado. Mas quando a gente vê esses casos, nós ficamos com uma clareza de que esses casos, eles mancham o funk. Eles mancham o funk enquanto um produto que o Brasil exporta. Quantas vezes a gente já viu aí nos festivais internacionais o funk brilhando? E algumas músicas com esse caráter de apologia ao crime, eu acho que elas precisam ser trabalhadas mais como indícios do que de um discurso que realmente existe, que precisa ser combatido. Que tá tudo bem ser bandido, que tá tudo bem usar droga, que tá tudo bem usar arma ilegal. Isso deturpa muito o aspecto da arte. E mais, jovens escutam essas músicas e endeusam o crime. É absurdo que num show desses tenham pessoas com fuzis apontados pra cima fazendo gracinha. Aí, né, imagens de São Gonçalo aí ostentando esses fuzis como se fossem proprietários desses territórios. Cada vez mais essa é a realidade, tá? Como o poder paralelo vem se apoderando de verdadeiros continentes colossais. Isso de um dado até antigo, já deve ter se agravado e se alastrado mais ainda, de alguns anos atrás. Mais de 50% do território, da extensão territorial da cidade do Rio de Janeiro, já era total e completamente dominado por milícias e pelo poder paralelo e o tráfico. Agora, temos aqui David de Tarso, minha dupla. David de Tarso, sempre no rastro da informação, vai poder agregar e muito também, até porque, David, ao que tudo indica, eu queria a tua opinião aqui, o funk necessariamente não é o problema aqui que está posto. O problema é quando o show de funk é fachada, quando o cachê de funk que cai no bolso desses funkeiros acaba sendo fachada, e o baile é, na real, uma espécie de extensão do escritório do crime, quando o crime organizado e o tráfico está instalado ali no camarote dos bastidores. Aí que entra num limiar onde realmente ultrapassa qualquer linha legal, não é isso? Não, sem dúvida, Marinho. E esse caso chama atenção porque MC Pose, tempos atrás, coisa de um mês atrás, estava entre as músicas mais tocadas do país. Uma das músicas dele que, inclusive, segundo a polícia, faz apologia ao crime. Nesse momento, inclusive, está sendo realizada uma coletiva de imprensa, e a nossa produção está acompanhando, onde os profissionais que realizaram essa investigação estão falando sobre o porquê da prisão do MC Pose e também sobre a questão das joias utilizadas por ele, que também fazem apologia ao crime. É isso. E as investigações devem avançar também contra as produtoras que produzem esses shows nas comunidades, porque seria um elo, então, pelo menos 10 são investigadas, de ligação entre os traficantes para a contratação desses shows, o que, segundo a polícia também, eles utilizam vamos dizer assim, desse show para a lavagem de dinheiro do crime organizado do Comando Vermelho. Então, vão ter mais desdobramentos em relação a isso, porque a gente tem visto cada vez mais artistas com vínculos com traficantes. A gente trouxe detalhes sobre a questão do Oruan, que é filho, do Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho, e agora MC Pose também sob essa suspeita de envolvimento. E não caiam, por favor, meu amigo e minha amiga, nos ouvindo e nos assistindo nesse papo furado de que trata-se, nesse caso, de censura à liberdade artística. Muito pelo contrário, o que realmente está sendo proposto aqui, Kriegner, é apurar de onde vem o dinheiro que banca esse palco, de onde vem o cachê que precisa ter CPF, precisa ter lastro legal, precisa realmente ter o mínimo de respaldo para saber quem é que está financiando isso, senão, muito provavelmente, o que vai ser exposto é que é o crime organizado deitando e rolando, pintando e bordando no camarote e ditando as regras para poder financiar esse tipo de show. Não é ser contra o MC Pose do Rodo, é ser contra quem pode estar bancando esse tipo de dita atividade cultural, não é isso? Com certeza. A gente está vendo aí, na verdade, todo um ecossistema, Marinho, que se coloca ao redor do que a gente chama aí dessa cultura de ostentação, que envolve também funkeiros, que envolve também celebridades, influenciadores e tantos outros. Não é aqui criminalizando o funk, mas que shows de funk, eles servem como lavagem de dinheiro para o crime organizado, a gente sabe que sim. E pode ser que de outros gêneros musicais também isso aconteça, mas a gente já está vendo isso acontecer muito dentro dos shows. E você acaba lavando dinheiro, porque como é que você justifica ou comprova quantas pessoas entraram, pagaram ingresso ou coisa do tipo? Então é uma maneira fácil, até para a questão de venda de drogas. Outro indício também que a gente já viu, e a gente denunciou aqui no Morning Show algumas semanas atrás, foi justamente a conexão
do crime organizado, na questão da quadrilha, ali da manhã do crime, né? Sim. De roubo de alianças, derretendo aquelas alianças e joias para poder fazer joias que seriam vendidas nesse contexto aí do funk e também da ostentação, que é aquelas joias pesadonas de ouro, colarzão com muito ouro pesado. Então, existem conexões muito suspeitas. De novo, não é para criminalizar o funk, a letra, ou aquilo que se cabe ali dentro da liberdade de expressão e liberdade de expressão cultural também. Mas é para trazer um alerta. Existem traços muito sólidos que conectam essas duas realidades e que isso precisa ser investigado, precisa ser combatido pela polícia, claro, mas também precisa ser rejeitado pela sociedade. A sociedade não pode ficar aceitando isso. As pessoas que escutam essas músicas ou que optam, que curtem isso e falam, isso aí é muito bom, eu gosto desse estilo de música, eu gosto desses bailes, eu gosto disso, daquilo. Precisa começar a entender que por detrás existe uma máquina que mantém pessoas na pobreza, mantém pessoas no vício, que fazem pessoas perderem as suas vidas com 21, 22, 23 anos, porque os chefões do crime organizado estão bem, estão lá em Alphaville, eles estão lá curtindo a vida. Exatamente. Agora, os que estão morrendo na linha de frente são esses jovens que não tinham muita perspectiva, tem 1 ou 2 anos aí de crescimento e evolução social, status, começa a ter dinheiro no bolso, mas morre, ou morto pelo próprio crime, ou em combate com a polícia, ou morto pelas drogas de alguma maneira. Então, precisa ter uma resistência também por parte da população em rejeitar esse tipo de coisa. Mas eu acho muito difícil isso, sabia? Porque quando a gente pensa no fenômeno da utilização da cultura por parte do crime no Brasil, isso é muito antigo, né? A gente precisa, por exemplo, citar a relação entre as escolas de samba e o crime organizado no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que financia as escolas de samba. E aí a gente tem como falar para a população não se sentir contemplada ou não curtir os desfiles de escola de samba? Não dá. A gente está falando de uma manifestação cultural do povo brasileiro. O que a gente precisa, portanto, na minha visão, no lugar de jogar a responsabilidade apenas de um ponto de vista do consumidor, que muitas vezes acaba tendo nessas expressões culturais quase que a única forma de lazer, a gente precisa olhar para as autoridades. Cadê a investigação que demonstra não uma questão de qual é o estilo da letra, porque em outros tempos teve quem quis criminalizar o Bezerra da Silva. Eu acho que hoje todo mundo olha para trás e diz o Bezerra da Silva foi uma expressão cultural legítima da cultura brasileira. O que a gente precisa é pegar os indícios concretos de participação, de envolvimento do crime organizado com essa indústria. A cultura também é uma indústria. Então, assim como o crime organizado usa empresa de ônibus para lavar dinheiro, pode estar usando, o que a investigação da Polícia Civil tenta apurar, shows para lavar dinheiro. E aí, assim como é preciso combater a empresa de ônibus que lava dinheiro do crime organizado, e obviamente isso não significa que a atividade ônibus é criminosa por si, é preciso combater shows de funk que estão lavando dinheiro para o crime organizado, e isso, obviamente, não significa criminalizar o funk. Eu acho que uma coisa anda junto com a outra, mano. Nesse ponto, aí, só para, talvez, só para colocar que uma coisa anda junto com a outra. Uma coisa é a questão policial, criminal. Outra coisa é a avaliação moral que cada cidadão precisa fazer, e entendendo que existe tudo isso, por exemplo, você não vai ficar dançando e celebrando o que a Jess falou aqui, que é uma letra dizendo nós somos do crime organizado, do Comando Vermelho, fazendo apologia e dizendo aqui quem manda é o comando, sabe? Esse tipo de coisa precisa gerar um certo tipo de repulsa da sociedade. Não dá pra a gente só cantar isso e achar que tá tudo bem, né? Tá entre as 10 acho que é isso que é o alerta, né? Não, mas eu acho que aqui existe uma questão moral da sociedade. A questão moral é diferente da questão policial. Exato. Que é você cantar uma música que... Eu vou ler a letra da música aqui, ó. Fala que a tropa é o Comando Vermelho. Os VK menor te acerta, o soldado bom de guerra, te mira e não te erra, só os acasão na favela, com vários pentão reserva, aonde entrar cês leva. Isso é uma música muito clara de apologia à violência, de apologia a algo que todos os dias tira vidas, tira diversas vidas por todo o país. Mas e é eu ficção, né?
Não importa se é quem ficção. joga GTA não sai por aí atropelando Mano, pessoas. A gente precisa separar a ficção da realidade. Não, existe um caráter aqui pra mim que não é ficção, tanto que não é ficção que este jovem, no momento, tá preso por ligação com o grupo em questão e por ligações ao tráfico de drogas. Ok, mas então, o meu ponto não é o a cara relação que fez, entre quem escuta a música e a música é uma relação ficcional. É uma relação o fato ficcional. De ouvir funk não faz com que a pessoa seja integrante do crime organizado. Não. Ninguém disse que o fato dela escutar o funk faz com que ela seja integrante. O que nós estamos falando é que existe uma questão moral que é, quando você dá like, quando você escuta, quando você propaga, você está propagando também uma ideologia. É por isso que quando jovens de medicina vão para essas festas de faculdade cantar música racista, eles também têm que ser punidos. Porque eles estão propagando crime, eles estão propagando ideologia, eles estão propagando violência. Tem muito playboyzinho do Brasil inteiro que acha legal ficar cantando isso e ignora que isso é cantado à custa de muita gente que morre e é vítima do tráfico todos os dias dentro dessa comunidade. E é esse o ponto moral, esse não é o ponto policial, esse é o ponto da vergonha na cara, da consciência, que o outro passa, do que a música representa. Isso é ter tico com teco, é ter capacidade de pensar sobre o que você está falando, e sobre o que você está cantando, e sobre o que você está consumindo. E esse papel é da sociedade. Bom, é claro que os defensores do MC Pose do Rodo vão dizer que ele só é um retrato fiel, cru, ali da realidade que o cercou, que ele só narra, que ele é um cronista marginal, que ele narra tudo que ele viveu. Está sendo oprimido. Exatamente. Mas, enfim, posto isso, a Jess está coberta de razão aqui. Na mesma medida que ele pode ser um ícone de inspiração para diversos jovens da periferia, que lamentavelmente, aí é puro suco de Brasil, né? Que normalmente ele tenta sempre colocar, foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou aqui, que me fez conseguir ter esse patrimônio todo, ainda defenestrando a imagem do Senhor. Muitas vezes, para justificar o próprio patrimônio, eles tentam justificar colocando Deus na jogada, mas aqui o ponto central não é criminalizar e propriamente censurar a arte em si, mas é revelar, como o David muito bem colocou, os bastidores que podem estar por trás desse financiamento todo e erguendo esse espetáculo todo a custo de muita lavagem de dinheiro, de muita glamorização, sim, da bandidagem que financia e estrutura e proporciona o palco para esse ícones como MC Pose do Rodo poderem chegar com a letra deles e com a arte deles o mais longe possível. E o que tem de música do MC Pose do Rodo tocando aí, enfim, estourando nas caixas de som dos jovens da elite brasileira também não está escrito, tá? Então é para mostrar que o fenômeno cultural que atravessa e muito a periferia brasileira. E o que me deixa mais, assim, chateado diante de tudo isso é com a questão mesmo de extorsão e até mesmo de ameaça das pessoas que vivem na comunidade. Aquele trabalhador que sai cedo para trabalhar, aí quando ele chega em casa, ele tem que fazer as compras no mercadinho do crime organizado, ele tem que comprar o gás do crime organizado, ele tem que contratar a internet do crime organizado e ele não tem a liberdade de escolha, porque senão ele pode ser até mesmo morto caso não siga ali as diretrizes do crime organizado. Então, tudo isso, toda essa exploração mantém pessoas como essas, né? Para finalizar, a arte pode até ser legal. A arte pode até ser livre, melhor dizendo, mas a estrutura que banca essa arte e der o palco a ela precisa ser legal. Exatamente. Será que é pedir muito? Será que é pedir muito? Eu creio que não. Né? A gente vai seguir repercutindo aqui, Mano Ferreira, mas olha